Olá, está começando agora o programa Impressão, aqui pela TV Assembleia, Imagem da Cidadania, Novos Caminhos para você. Um programa aberto para você que é escritor, que acaba de lançar um livro e quer ter esse espaço para publicar o seu material. E hoje nós vamos trazer um livro que trata de romance. E quem é a autora desse livro é Débora Ferraz, que está aqui conosco e acaba de lançar o livro Enquanto Deus Não Está Olhando. Só mostrar aqui. Seja bem-vindo ao programa Impressão. Muito obrigada. Então, é um grande prazer estar aqui e poder falar sobre o romance, né, o Enquanto Deus, que foi um romance que eu publiquei pela Record por conta do Prêmio Sesc. Né? O Prêmio Sesc é um concurso aberto para estreantes. Eu mandei o original, o prêmio tem uma comissão julgadora e aí o romance ganhador assina o contrato com a Record e lança o livro. Ele foi lançado já no Rio de Janeiro, em Paraty, e agora também foi lançado na Academia Brasileira de Letras. E agora a gente está vendo um jeito de lançá-lo aqui também, né, e em outros lugares que possam ser interessantes. Ok, bacana. Esse é o seu primeiro romance, mas não é o seu primeiro livro. Queria que você falasse do primeiro livro que você já escreveu, que é um livro de contos. Fala um pouco desse livro. Isso. Eu tinha 16 anos na época quando eu publiquei um livro de contos chamado Os Anjos. Esse livro, ele era ainda bem verde, né? Alguns contos foram escritos quando eu tinha ainda 13 anos e foi uma edição autopublicada, que é o que geralmente acontece com o autor jovem, que ainda não consegue, é muito difícil você conseguir chegar às grandes editoras, e foi o que eu fiz. Eu fiz o livro autopublicado, corri atrás de tentar fazer a edição, e ele tinha contos que eram muito fragmentados sobre temas diversos. Mas, de maneira geral, eles eram sempre momentos limite. Eu acho que talvez esse seja um tema que sempre tenha me interessado bastante, o momento limite, né? Os momentos de mudança, de catástrofe, em situações que são, na verdade, cotidianas. E ele já tratava um pouco esse tema, ainda de forma muito verde, e é um tema que eu retomo um pouco no Enquanto Deus. Você já começou a escrever bem jovem ainda, mas inspirada por quem? Então, é curioso, porque eu não venho de uma família de leitores. Na minha casa nunca Nem teve... de escritores. Nem de escritores, nunca teve estantes de livros e tudo mais. Mas, de alguma forma, eu nem sei exatamente explicar como, sempre me pareceu que nos livros havia alguma coisa que era muito importante, muito sagrada. Então, eu sempre tive uma curiosidade muito grande de procurar livros. Na escola, eu ia para a biblioteca da escola, ficava lá e normalmente ia buscando livros a esmo, sem ter ninguém que recomendasse, olha, lê esse, lê esse. E à medida que você vai ficando muito maravilhada com aquele universo, com o universo da construção narrativa, parece natural que você queira fabricar, manufaturar máquinas parecidas. Muito bem. E aí, 16 anos, já escreve algumas coisas e esse livro acaba sendo publicado aos 16 anos. Sim, ele acabou sendo publicado aos 16, apesar de haver neles contos que eu escrevi com 13. Você não tinha, né, na família alguém que já tivesse escrito algum livro, nem também essa influência, mas recebeu influência da escola, de alguma pessoa? A minha escola motivava bastante e achava muito interessante, né? Eu sempre fui aquela aluna queridinha dos professores de literatura, naturalmente, né? Que era a aluna que gostava de ler e também a mais odiada por outros professores de literatura, né? Porque é aquela aluna que vai ficar contestando, vai dizer, olha, eu achei que não é bem por aí, eu acho que esse livro... Então, sempre tinha meio essas duas partes. Mas sim, as escolas me incentivaram bastante. No ano que eu lancei Os Anjos, o coordenador da escola que eu estudava, ele era artista, escritor também, e ele acabou escrevendo o prefácio do livro. Foi um negócio legal. Uma experiência que já marcou esse início já da sua carreira como escritora. Isso. Outra coisa interessante, você não nasceu aqui na Paraíba, nasceu em Pernambuco. Isso, eu nasci em Pernambuco, em Serra Talhada, no sertão. E eu vim pra cá eu estava com 13 e ia fazer 14 anos. Então, assim, boa parte da minha formação, eu acho que eu me considero bem, como é que chama? Paraibocana, né? Porque eu tô aqui desde os 13 anos e tô agora com 27, então já tem bastante tempo.
de Paraíba. Muito bem. É formada em jornalismo. Isso. Sou jornalista de profissão, de formação. Passei bastante tempo também em redação, sobretudo redação de cidades, né? Não era nem redação de cultura, era redação de cidades, que é onde você fica vendo mesmo, aprendendo o cotidiano, escrevendo sobre o cotidiano da maneira como ele é, da maneira como ele aparece. Ok, nós vamos mostrar um pouco mais do livro dela, que é Enquanto Deus Não Está Olhando. O tema é interessante, o título é bem chamativo, né? Onde é que vai mexer aqui quando Deus pede a sua onipresença aqui? Ou não tem nada a ver com isso? Na verdade, tem um momento assim que justifica esse título. Mas acontece que é mais ou menos o seguinte: como eu falei, eu sempre tive uma espécie de obsessão pela questão do qual é o minuto exato em que as coisas começam a mudar. A maior parte das mudanças significativas na vida da gente e na história das coisas não acontece no momento, mas eu sempre achei que deve haver um momento em que as coisas começam a mudar, né? Em que tem esses momentos limites catastróficos. E é mais ou menos uma coisa assim que acontece com a personagem, que fica constantemente voltando, tentando voltar no tempo e rememorar, e escreve diário. E ela tem uma idiosincrasia muito interessante. Ela é artista plástica e ela começa a desenhar porque ela acredita que existe nos instantes alguma coisa que ela não consegue captar porque os instantes passam rápido demais. Então ela ia para a escola de manhã e quando chegava em casa ela começava a desenhar toda a cena, tudo que tinha acontecido no dia, para que depois ela pudesse olhar aquilo e captar os instantes. E do caso, o Enquanto Deus Não Está Olhando, para ela, é um instante em que parece que Deus descuida, e nesse tempo que Deus fez um silêncio, não fala, não responde. Deus não olha. É mais ou menos isso, um diálogo que ela tem com o pai. O pai diz porque tem hora que parece que Deus não está olhando. E é só um segundo, é só como se ele virasse para espantar uma mosca. Ela diz: pai, a personagem é ateia, né? Não quer também dizer para ele, não quer contrariar o pai, né? Aí ela só diz: pai, me parece muito pouco digno de Deus viver num ambiente que tenha mosca, né? E além do mais, se você for pensar, você for relativizar o tempo, um segundo, um milésimo de segundo no mundo de Deus, talvez seja um século inteiro no nosso mundo. Mas ele diz: é isso mesmo. E ela não entende, mas que é mais ou menos esse diálogo é meio que resume a essência do livro, talvez. Ok, nós estamos com o programa Impressão aqui pela TV Assembleia. Nós vamos trazer para você agora um quadro bacana, você que está procurando um livro para ler. Então acompanhe agora, nós temos essa dica especialmente para você. Olá, nossa dica de leitura é essa obra do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano, mexicano, editado pela editora LPM. A obra trata-se, na verdade, da história da América Latina, né? Contando dentro do seu conteúdo, você vai encontrar os problemas, as questões econômicas, as guerras que aconteceram na região nos últimos tempos. Então, você que se interessa aí pela história da América Latina, seria uma obra fundamental para um conhecimento mais profundo do assunto, que envolve economia, envolve política e as questões socioeconômicas desse continente. Então aí vai uma dica maravilhosa para você, certo? Esse maravilhoso livro, As Veias Abertas da América Latina. Pois é, uma boa dica que você pode encontrar aqui na Livraria do Luiz. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco e você não sai daí.